Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7. E o título da mensagem é Resposta a perguntas acerca do casamento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aqui, irmãos, a igreja de Corinto, havia ali, um questionamento forte a respeito do casamento, Os irmãos, os costumes do ser humano, das pessoas ímpias, de um modo geral, é que casam, se deu certo, deu, se não der, separa e casa de novo, E esta prática, a palavra de Deus condena, De acordo com a lei de Deus, o homem foi feito para casar uma vez só, O casamento é para acontecer uma vez só na vida de um homem, desde que seja no Senhor, E é permitido sim um segundo casamento na vida de um homem, desde quando um dos cônjuges sejam falecidos, Seja ele ou seja ela, um dos dois falecendo, então pode casar de novo, Mas fora disso, a palavra de Deus nos instrui, nos ensina, nos exorta, para que isso seja feito uma única vez, Tanto é que é uma palavra que em toda cerimônia de casamento, o cerimonialista ali, ou seja, o padre ou o pastor, e também o escrivão ali do cartório, aquele que tem a obrigação, a incumbência de realizar a cerimônia matrimonial, Ele é falado, é dito ali, que vocês agora são marido e mulher, são os dois uma só carne, E estarão unidos até que a morte vos separe, Isto é falado, tanto o noivo quanto a noiva acompanham junto e repetem junto, e entendem e aceitam e pronunciam que é dessa forma, que o casamento dure para sempre e que seja somente separados pela morte de um ou de outro, Só que, infelizmente, eu lembro que há bem pouco tempo atrás, ou há alguns anos atrás, já não faz tão pouco tempo assim, já faz um bom tempo, em Brasília, que é a capital do nosso país, 87% dos casamentos acabavam antes de completar um ano de vida, foi feita uma estatística, e então 87% dos casamentos realizados em Brasília acabavam antes de completar o primeiro ano de casados, E isso é normal, é comum entre as pessoas ímpias, as pessoas do mundo, Mas entre o povo de Deus não é para ser assim, não pode ser assim, não deve ser assim, Porque Deus não aceita um segundo casamento para um servo de Deus, para uma serva de Deus, quando o cônjuge ainda estiver em vivo. Somente quando um dos cônjuges for falecido, Ah, mas pastor Israel, e se tiver insuportável a convivência dos dois juntos? Primeiro eu digo o seguinte, você, como servo de Deus e serva de Deus, você teve a oportunidade de ver se o seu cônjuge era a pessoa certa para você casar. Para isto existe o tempo de namoro, existe o tempo de noivado, para depois vir o tempo do casamento. A palavra de Deus lá em Eclesiastes afirma que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu.
E esta é uma delas, essa condição, essa situação, né? Dos enamorados, dos noivos, né? Então, para isso existe um tempo determinado para o namoro, outro para o noivado, para depois casar. Para quê? Para dar tempo de conhecer a pessoa com quem você vai casar. A pessoa com quem você vai contrair o matrimônio, né? Seja ele ou seja ela, isso é válido para os dois, né? Para conhecer. Tem até um ditado que diz que para conhecer precisa conviver, né? Então essa convivência do tempo de namoro, né? Dá para você conhecer, né? Os hábitos das pessoas, né? Um do outro, né? Dá para conhecer. Você vai conversando, vai observando, vai analisando, vai vendo, né? O relacionamento da pessoa na sua casa, no seu lar, com a sua família, os seus relacionamentos através das amizades, né? E você vai vendo, né? Os hábitos, os bons e os maus hábitos que tem a pessoa que você está namorando e pensa em casar, né? Então dá tempo de você tentar ver se a pessoa se corrige, se enxerga e se corrige, ou se você cai fora. Você tem a oportunidade de cair fora. Então se você não caiu fora durante o período de namoro, você não caiu fora durante o período de casamento, por que você agora casa e quer casar hoje e desmanchar o casamento amanhã? Né? Como é que fica a sua consciência com seus convidados? Né? Aquela festa bonita que seus pais fez, né? Gastou dinheiro, né? Gastou tempo, convidados, amizades, se expondo de forma assim ampla, geral e restrita com todo mundo para fazer a festa do seu matrimônio, né? E você simplesmente num dia casa, no outro dia ela fala não quero mais, acabou, né? Então, entre o povo de Deus não pode ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Por isso, a palavra de Deus nos orienta para que nós tenhamos o máximo de acerto possível nos nossos casamentos, né? E houve essa questão lá na igreja de Corinto, né? E Paulo, então, respondendo a eles, escreveu cartas a eles respondendo os questionamentos que a igreja fazia a respeito do casamento, né? Então vamos nós, então, na meditação, na leitura e a meditação dessa palavra, tá certo, irmãos? Para o esclarecimento de todos aqueles que sabem, que conhecem, que praticam e daqueles que também que não praticam, né? Que pretendem se casar, né? Que tem que entender como é que é a união entre um homem e uma mulher para que o casamento seja abençoado. Caso contrário, não vai dar certo, tá certo, né? E aí a palavra diz, a resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, 1 Coríntios 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Uma pequena pausa aqui sobre essa afirmação de Paulo aqui, né? Quem é que entra no meio de um casamento, de um casal, de um homem e uma mulher, para acabar com o casamento, né? Quem é? É exatamente ele, né? O maior inimigo de nossas almas, o maior inimigo de Deus, chamado Satanás. E por que ele tem esse interesse em entrar no meio de um casal, de um lar, para destruir aquele lar, aquela família, né? Na verdade, ele quer destruir todos, né? Mas ele consegue alguns. E aqueles que ele consegue, por que ele faz isto? Exatamente porque, uma vez acabando com o casamento, jogando a mulher no adultério, jogando o homem no adultério, jogando ambos na prostituição, né?
está completamente perdido enquanto perdurar essa situação, né, a salvação dessas almas. E o diabo veio não para fazer outra coisa, né? A palavra de Deus afirma em Efésios 6, o diabo veio para roubar, matar e destruir. O quê? Destruir toda a felicidade do homem. Tudo aquilo que faz o homem feliz, né? Feliz na luz, na presença de Deus, né? O diabo quer ofuscar esta luz, ele quer realmente acabar com isso. E ele tenta, e muitas vezes ele consegue por causa da fraqueza do homem, por não dar ouvido à santa palavra de Deus, né? Mas continuando aqui na leitura, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, né? E Paulo fala aqui já de saída, né? Bom seria se ficassem como eu. Como eu como? Solteiro, sozinho, sem mulher e sem marido, para que você tenha total liberdade para fazer o que você bem entender, para ir onde você bem quiser, sem ter que dar satisfação a ninguém, né? Porém, digo porém aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Então vocês veem que é mandamento de Deus, né? Não é para separar. O homem fez a lei do divórcio, o homem fez a lei do desquite. Isso é velho, é mais velho do que andar para trás. Está lá em Mateus 19, né? Foi cobrado de Moisés, né? Para Moisés dar a lei do divórcio. Foi cobrado lá atrás. E Jesus foi indagado sobre isto, né? Para não dizer que ele foi encurralado, encantoado, né? E ele respondeu, né? Aí perguntaram, por que Moisés, se não pode então questionar Jesus? Se não é para separar, se não pode, por que então mandou Moisés lhe dar carta de divórcio? Né? E Jesus respondeu e disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Entende, irmãos? O homem é obstinado. O coração do homem é um coração obstinado ao pecado, né? E quando ele quer, ele insiste. Ele fica o tempo todo malhando. Igualzinho o velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O homem fazem isso, mas alimentado pela tinhosidade de Satanás. Ele insiste na prática das coisas erradas. O diabo tenta e ele assim o faz. Porque dá lugar para o diabo. Porque se não desse, o diabo não tentaria. E o próprio Senhor Jesus disse, né? Resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. É assim que funciona. Tá certo? Né? Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe a mulher. Então essa recomendação de Deus aqui é para ambos. É para o marido e para a mulher também. Não é para separar, né? É para senta, conversa, acerta as ideias e seguir em frente. Não é para separar. Se separar, uma vez separando, não dá para conviver, está impossível a convivência. Separa, mas é para ficar separado. É para ficar separada. Não é para arrumar outro marido. Não é para arrumar outra mulher. Né? Nem oficialmente, nem às escondidas. É para aguentar firme, esperando em Deus.
tiver que casar de novo, é para voltar a mulher para o mesmo marido ou o marido para a mesma mulher. Estas são as recomendações de Deus. Isto é bom e agradável porque provém de Deus. O mandamento de Deus é isso, tá certo? Agora o homem, né, distorce, quer casar de novo, né? Inclusive os pastores das igrejas precisam vigiar muito, irmãos. Muitos irmãos. Porque eu gostaria que não houvesse nenhum pastor casado pela segunda vez, tendo a sua esposa viva, né? Porque não é de Deus esse segundo casamento seu. Só o primeiro. O primeiro foi de Deus. O segundo não é de Deus. Enquanto a sua esposa estiver viva, você estiver vivendo nesse segundo casamento, você está em adultério segundo a santa palavra de Deus. E a irmã da mesma sorte, né? Enquanto o seu marido estiver vivo, você está em adultério com esse novo marido seu, segundo a palavra de Deus. Ele pode ser o que for na igreja. Pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser o que for. Vocês estão em adultério por causa desse segundo casamento. A palavra de Deus determina que não é para ter um segundo casamento enquanto o cônjuge estiver vivo, né? E a carta de divórcio só é permitida em caso de prostituição. Mas não está liberado para casar de novo, não. Não está. Você pode separar, pode dar carta de divórcio, porque a sua mulher foi pegada em adultério, você não quer mais ficar, não deve ficar. Ainda assim a palavra de Deus afirma, né? Se você não perdoa, é condicional. Porque se você perdoar, você pode continuar convivendo com ela, que Deus é de Deus, e Deus permite, Deus aceita, e você terá, inclusive, ganho por esse motivo. E ela da mesma forma, da mesma sorte, né? Mas, caso de não, pode dar, caso você não perdoe. Pode dar, caso você não perdoe. Mas não é para casar de novo, é para ficar sozinho, né? Mas Deus quer que perdoe, ou de imediato, ou daqui a pouquinho, ou passe o tempo que passar, né? Havendo a busca pelo perdão, é para perdoar e é para receber de volta. Porque o casamento seu que vale é aquele casamento. Enquanto estiver vivo um dos cônjuges. É simples assim a palavra de Deus, né? Todavia os casados mando eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe, né? Ou seja, aceite, receba e busque a paz para conviver em paz, né? Porque agindo assim, dessa forma, você vai conseguir ganhar sua mulher para Jesus. Você vai conseguir ganhar o seu marido para Jesus, agindo dessa forma, né? O seu cônjuge não é crente, é descrente, né? Mas você agindo como um verdadeiro servo de Deus, você agindo como uma verdadeira serva de Deus, com certeza ganhará o seu cônjuge para Jesus e ambos terão um lar abençoado por Deus e uma vida de muita paz, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se porém se apartar, né? Se porém, todavia aos casados mando eu, e todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, se a mulher se casar, não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque o marido descrente,
Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos. Essa explicação aqui, essa leitura aqui, está falando exatamente do casal, né? Que ambos que casam, né? E de repente o marido se converte, ou ao contrário, a mulher se converte, né? Então, sobre o aceitarem permanecer e continuar juntos, né? E que os filhos desse casal, um crente e outro não crente, né? São abençoados por aquele cônjuge que é crente, né? Ele é santificado. Porque de outra forma, os filhos seriam imundos, não seriam santos. E a palavra afirma que os filhos nascidos de uma união, de um homem crente e uma mulher descrente, os filhos nascidos são santos. Ou o contrário, os filhos nascidos de uma mulher crente e um homem não crente também são santos, né? Pela santificação do cônjuge que é santo, os filhos serão santificados. A palavra afirma que de outra forma os filhos seriam imundos, né? Então, de modo que é simples assim, né? Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Ou seja, o marido se converteu, né? E a mulher fala, não quero mais viver com você, porque eu não sou obrigado a viver segundo as determinações do seu novo nascimento, né? Ela não aceita ficar, né? Então, quer dizer, a palavra afirma que se assim ela pensa, assim ela quer, quer dizer, então, que vá, né? É o famoso vai embora, vai, né? E o homem também da mesma forma, né? Mas Deus quer que permaneçam juntos e que tenham paz, harmonia, unidade e prosperidade. Na vida, no lar e na família, para sempre. Deus quer dessa forma. Na esperança de que aquele que é santo santifique o outro e ambos serão santos. Assim como os filhos também são, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, que salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, que salvarás tua mulher? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu. Cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Aqui, Paulo já entra no assunto da circuncisão, né? Da circuncisão aqui em relação a pessoa, né? Que está na igreja, né? E que aceitou Jesus, né? Circuncidado. Ele já era circuncidado já há algum tempo, mas não era crente. Era circuncidado, mas vivia em todas as práticas do mundo, né? Então, de modo que, uma vez chamado, estando circuncidado, né? Ele não tem que retirar a circuncisão que ele tinha, que ele foi feito antes, né? No seu corpo físico mortal, porque ele agora, a circuncisão dele passou para o coração. E da mesma sorte aquele que não era circuncidado, né? Que era incircunciso, né? E aceitou Jesus, tornou-se crente, passou a viver como crente. Então que fique também agora sem a incircuncisão. Não precisa circuncidar-se, porque a verdadeira circuncisão está no coração e não no nosso corpo físico mortal. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E Paulo continua falando,
né? É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Porque as igrejas tinham naquela época lá, os escribas e fariseus, né? Eles tinham um questionamento bravo, né? Escribas, fariseus, saduceus, né? A seita lá daquela época, em que o homem precisava ser circuncidado, né? O Paulo travou vários embates por causa disso, né? Irmãos que continuavam, aceitavam Jesus, mas achavam que tinha que continuar a ser circuncidando, né? E os apóstolos veio abrindo esse costume, né, digamos assim, né, o costume da circuncidação. Não é necessário ser circuncidado, porque a verdadeira circuncisão chama-se Jesus Cristo, né, derramado em cada um dos nossos corações. Jesus, ele é a verdadeira circuncisão. Se você aceitou Jesus, se você crê que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, se você crê que Jesus nasceu, descido do céu, entrado no meio de Maria Santíssima, nasceu, viveu 33 anos, 3 anos de ministério, foi morto, crucificado, sepultado, ressuscitou-se ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai para as nossas vidas salvar. Derramou seu sangue puro para o perdão dos nossos muitos pecados. Então você é uma pessoa mais do que circuncidada no coração. Você não precisa de circuncisão no corpo. Precisa de marca no corpo para mostrar para ninguém ou para aparecer ou para saber, né? Que a verdadeira marca da circuncisão sua está no seu coração. É o seu amor por tudo que Jesus representa para toda a humanidade. Esta é a verdadeira circuncisão. E é disso que Paulo está falando. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? A circuncisão nada é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Ou seja, se você obedece às leis, os estatutos e os mandamentos, é isso que vale, é isso que conta, é isso que vai te salvar. Né? É daí que vem a nossa vitória. Né? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Isso aqui me faz lembrar, né, essa afirmação, o que aconteceu com Cornélios, né? Cornélios em Atos 10, né? Era um varão, era um centurião da corte italiana, né? Varão, ele com toda a sua casa servia a Deus, exercitando o amor e as boas obras, né? E Cornélios foi chamado nessa condição. Foi chamado nessa condição. Cornélio já praticava o amor e as boas obras de forma extraordinária. Né? É uma mensagem linda, uma mensagem extensa, grande, que nós já trouxemos, ela já está gravada em vídeo, e estaremos trazendo qualquer outro dia desses. Né? Mas aí ele foi chamado já sendo servo. Ele já era um verdadeiro servo de Deus. Né? E foi chamado aí para quê? Para cumprir toda a lei e a justiça que provém de Deus, da qual foi dada por Jesus. Né? João Batista foi o precursor, né, da implantação da salvação. Né? O batismo nas águas, né, foi João Batista. E Jesus confirmou ali no batismo dele junto com João Batista. Né? Porque nos convém por agora, deixa por agora, Jesus disse para João, porque João recusava batizar Jesus. Jesus na fila do batismo e João batizando.
Jesus levantou os olhos e viu que era Jesus, né? Falou, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus respondeu para ele no pé do ouvido e disse para ele, né? Eu creio, né? Deixa, a palavra foi esta, isso é fato. Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a lei e a justiça, né? Isso me faz lembrar, né? Então aconteceu exatamente assim, né? Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. É o que fala a palavra de Deus, né? Aquele que é limpo, que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é sujo, que suje mais ainda, que lameie mais ainda. Aproveita, não perca a ocasião, não. Né? Aproveita, né? Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. Isso ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, né? Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Ou seja, ambos serão de Cristo, né? O que é chamado sendo servo e o que é chamado sendo livre. Porque ambos viverão para Cristo, né? O que é chamado sendo servo vai viver para Cristo dali para frente de forma oficial. E o que é livre, é chamado sendo livre, também vai passar a viver para Cristo também de forma oficial da mesma sorte. Porque ambos são de Cristo. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Para nós fechar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Foste comprados por um bom preço. Foste comprados por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Ou seja, não tinha mandamento do Senhor para as virgens, para as moças solteiras, para as donzelas virgens, né? E aqui, mais Paulo, como grande servo de Deus, homem que tinha o Espírito de Deus, né? Então ele falava exatamente inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Não tinha mandamento, mas ele tinha a inspiração, mas ele tinha o Espírito Santo, né? Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque apartar-se. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?